você vai saber agora um pouco a respeito do que vem ocorrendo. Nós tivemos umas 2 semanas, né, com um destravamento da comercialização de soja no Brasil. É um cenário que foi propício ao produtor vender, porque você teve e está tendo, né, uma soja com prêmio positivo no porto. Temos um dólar que vem, hoje vai caindo, mas vem permanecendo acima da marca de R$5, às vezes até 5,20, como ocorreu, proporcionando um cenário melhor para um produtor rural que precisava vender por conta dos seus vencimentos também neste mês de abril. Para falar a respeito do mercado, a falar a respeito do que vem acontecendo com esses fatores, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com Stefan Podsclan, ele que é analista de mercados e participa do Agricultura Conosco, Agricultura BR, nesta sexta-feira. Stefan, obrigado pela sua participação mais uma vez. E o que foi determinante, né? Um grande volume de soja vendido, o que foi determinante? Foi mais a necessidade ou a oportunidade da venda? Stefan, boa tarde, seja bem-vindo. A gente viu a precificação de soja dar um salto importante, principalmente nessas últimas 2 semanas. Teve um fator muito forte, que foi a precificação do dólar. A gente estava vendo o dólar ali no início de abril, rondando a casa dos 5,5, 5,10, e voltamos, né, diante de tensões internacionais, diante de questões econômicas, vimos o dólar superar a casa de 5,25, chegar a bater na casa de 5,29, e tudo isso trouxe um ganho bastante expressivo, óbvio que com uma combinação dos outros fatores também, a precificação de Chicago, a precificação do prêmio de exportação, trouxe esse ganho relevante para a precificação de soja aqui no Brasil. A gente viu os preços caminharem da ordem de R$4, R$5 a saca nesses últimos 15 dias praticamente, mais especificamente na semana passada e na semana retrasada, diante dessa combinação de fatores. Então hoje a gente tem preços aí no porto que estão batendo a casa de R$130 a saca, né? Estão mantendo esses patamares, contra preços que a gente tinha ali no começo do mês de abril, estava rodando a casa de 125, 126, e esse ganho expressivo veio de uma combinação muito positiva para o mercado, olhando, né, refletindo diretamente aí uma oportunidade para o produtor avançar na comercialização. Stefan, e com esse cenário que nós temos, que nós observamos, é claro que nós estamos também tendo a safra nova americana, início de processo de semeadura, chegou a 8% até o último domingo, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano, mas com os fatores que nós temos hoje, né? E eu estava olhando prêmio para porto, a gente só vai voltar a ter, de acordo com os dados, né, prêmio negativo só no ano que vem. Né? Então, esse cenário mais positivo na região do porto, ele continua. Nós podemos ver a soja melhorando de preço no curto prazo? Fabiano, pela combinação que a gente coloca, Chicago, prêmio, dólar, né, hoje, né, se você colocar essa combinação da tela de Chicago com o prêmio no porto para junho, para julho, para maio, fazer essa conjunção de preços, a gente olha que até junho, julho, aí a gente vê um potencial sim de elevação dos preços da soja, né? Hoje, se a gente tem 130, a gente vê um potencial aí de até 8, 10 reais a saca nesses próximos 60, 90 dias, e que são, né, que é colocada uma condição como oportuna assim para comercialização. Óbvio, né? Temos que olhar para os Estados Unidos com com um ponto de atenção, né? Estados Unidos tem uma situação de oferta bastante confortável no seu mercado doméstico hoje, performance de exportação baixa, estoques elevados nos Estados Unidos, uma safra que está começando aí de certa forma muito positiva em relação ao plantio e uma intenção, né, pelo menos as primeiras informações que o SDA colocam são de uma ampliação da área de soja, então tudo isso acaba entrando nessa conta aí e que o produtor tem que ficar atento para olhar essa questão da comercialização e aproveitar esses momentos de oportunidade de preço. Stefan, dá hoje para dizer quanto de soja, porque apesar dessa aceleração que nós tivemos, contando aí 2 semanas de um bom volume comercializado, está lento ainda é lenta a venda de soja e não poderia ser diferente. O produtor tem
administrado essa comercialização, até por conta dos preços baixos que a gente teve aquele fundo de poço em fevereiro, mas é lenta essa venda, vendeu pouco ano passado, quando o preço era melhor, e agora também tem vendido pouco, teve uma aceleração agora, mas é bastante lenta. Qual que é o volume de soja hoje que teria disponível ainda para comercialização no Brasil? Porque provavelmente é mais alto que em anos anteriores. Com certeza, Fabiano. Se a gente coloca hoje, né, as referências aí, as estimativas, ponderando uma safra de 150, 152 milhões de toneladas, a gente olha que o produtor entregou praticamente 45% desse volume. Então a gente está falando ainda, né, de um volume aí próximo de 80 milhões de toneladas que está retido na mão do produtor. Então é um volume ainda assim considerável. Historicamente, né, tirando ano passado também que a gente teve essa mesma situação, até essa época do ano a gente já devia ter passado ali de 55%, 50% de comercialização dessa safra, em anos que a gente via aí condições melhores de preço e também a conjuntura aí de mercado, né, que favorecia também o produtor a estar mais interessado, né, em comercialização de soja, em vender o produto pela própria combinação preço e margem sobre a atividade. Stefan, e agora falando um pouco a respeito dos negócios com soja em Chicago, está muito relacionado também lá com os cenários que nós vamos ver no próximo relatório de oferta e demanda, que já vai trazer estimativas para a safra 2024-2025, que pesa muito sobre o que o norte-americano está fazendo no campo, mas talvez venha algum cenário já em relação à safra sul-americana, por exemplo. E aqui no Brasil, nós temos um produtor desmotivado. Ele fala que ampliação de área nesta próxima safra, isso não deve ocorrer, pelo menos aqui de acordo com os nossos telespectadores. E nos Estados Unidos, eles estão no começo, né? A gente vai ter muita especulação. Como é que isso deve fazer com que se comporte soja em Chicago? Em algum momento a gente pode ver um descolamento do mercado de lá com o mercado nacional? Bom, a gente vê esse momento daqui para frente em relação a Chicago, né, que é um momento aí que normalmente traz grandes volatilidades, que é justamente o que? O período da safra dos Estados Unidos. Então a gente tende a ter picos de movimentação de acordo com o clima, com o avanço de plantio, se está mais quente, se chove mais, se a percepção é de algum impacto, enfim, o mercado daqui para frente, né, olhando esse viés de Chicago, ele tende a ficar um pouco mais nervoso. Obviamente que tudo vai depender desse andamento de safra, e se for tudo relativamente bem em relação a Chicago, a gente pode ver sim Chicago tendendo a patamares mais baixos. E como bem colocado também, Fabiano, essa questão de safra 24-25, né, o SDA vai trazer uma percepção já agora no relatório desse mês de maio, né, dentro aí dos próximos 15 dias a gente vai ter esse relatório atualizado, trazendo essas primeiras projeções também para a América do Sul. E um ponto que sustenta, né, é que nós entramos numa vertente desde o ano passado de uma recomposição de oferta de soja mais pesada em detrimento do acompanhamento da demanda, ou seja, nós temos um consumo, uma produção de soja que está crescendo, mas a demanda internacional por soja ela não acompanha o mesmo ritmo, não acompanha o mesmo patamar. Então, esses pontos, principalmente aí de acompanhamento de safra dos Estados Unidos e Chicago, que vão tender e percepções sobre a safra 24-25 que vão tender a influenciar diretamente esse comportamento de Chicago, sim. Podemos ver Chicago abaixo de 10 dólares o bushel ano que vem? Podemos. Até às vezes perto de 9 dólares o bushel também podemos. Tudo vai depender dessa conjuntura de safra dos Estados Unidos, principalmente nesse curto prazo, e o quanto vai se consolidar também para a safra norte-americana lá no segundo semestre e como que vai se dar a safra 24-25 aqui na América do Sul. Tá certo, Stefan, para encerrarmos aqui a nossa
entrevista, nós olhávamos aqui o line-up dos portos, daqui a pouco a gente vai destacar isso no Agricultura BR, na nossa programação, mas o line-up dos portos vai mostrando um embarque de pouco mais de 13 milhões de toneladas, se confirmar esses navios todos conseguindo carregar e sair dos portos brasileiros. O que a gente pode esperar a partir de agora em relação aos embarques, principalmente maio, junho, que são meses ainda que a gente não vai ver ainda uma grande competição ou entrada de milho na região portuária brasileira? Bom, primeiro ponto, Fabiano, em relação ao line-up, né, o que a gente precisa ter aí para esse comportamento da exportação avançar é o produtor ter aí o seu incentivo para comercializar a soja. Um outro ponto que começa a entrar no radar também é a questão da safra na Argentina, que está aí próximo de 25% de colheita. Embora a Argentina não tenha um peso tão grande nas exportações mundiais de soja quanto o Brasil, quanto os Estados Unidos, ela acaba trazendo uma influência sobre competitividade de soja no mercado internacional, diante da condição de precificação, diante da condição de volume disponível, de intenção do produtor a vender, enfim. E em relação também à situação portuária, né, o que a gente já começa a ver alguns volumes de milho sendo nomeados para exportação. Principalmente desde a semana passada para essa semana já começou a entrar alguns navios de milho no radar do line-up. Isso reflete que nós temos um cenário de oferta de milho relativamente confortável e uma logística que reflete também aí a condição de safra. Temos aí um horizonte de um total entre soja e milho de 25 milhões de toneladas de produção a menos nessa temporada 23-24 em relação ao ano passado, e tudo isso traz uma folga logística que abre já espaço também para o milho começar a ganhar aí, né, dar os primeiros passos nesse caminhamento das exportações.